Meu nome é Júlia e sou estudante universitária no Rio de Janeiro. Desde que conheci Caio, acredito que o amor verdadeiro é uma jornada cheia de surpresas e momentos inesquecíveis. Caio é tudo o que sempre sonhei. Compreensivo, gentil e com um senso de humor que ilumina até os dias mais cinzentos. Mas a vida tem um jeito estranho de desafiar o que pensamos sobre amor e lealdade. Minha mãe, depois de um divórcio doloroso, decidiu que era hora de abrir o coração novamente. Foi assim que ela conheceu Diego, um cara carismático que entrou em nossas vidas como um furacão. No começo eu fiquei desconfiada. Ver minha mãe sorrindo e rindo de novo era uma mistura de alegria e tristeza. Eu não queria que ela substituísse meu pai, mas, ao mesmo tempo, torcia para que ela encontrasse a felicidade que merecia. Diego era charmoso e atraente, com uma confiança que era difícil ignorar. Com o tempo comecei a perceber como ele e minha mãe tinham uma conexão especial. Apesar de ficar feliz por ela, algo em mim me deixava desconfortável. Cada vez que Diego me cumprimentava ou sorria para mim, sentia um arrepio. Eu não queria admitir, mas a atração era inegável. Com o passar dos dias, nossas conversas ficaram mais frequentes e profundas. Diego começou a me incluir nas conversas dele, e juntos ríamos de histórias do dia a dia. Eu me pegava esperando por esses momentos, gostando da companhia dele de um jeito que nunca imaginei. Enquanto a relação entre minha mãe e Diego florescia, eu me via cada vez mais confusa emocionalmente. Uma tarde, enquanto minha mãe estava ocupada na cozinha, Diego sentou ao meu lado no sofá. Começamos a falar sobre nossos interesses e sonhos. A conexão entre nós parecia crescer a cada palavra, e sem perceber, nossas mãos se tocaram. O contato foi como um choque elétrico, e uma onda de sentimentos me invadiu. Naquele momento percebi que estava cruzando uma linha que nunca pensei que cruzaria. As coisas ficaram mais complicadas quando minha mãe decidiu fazer um jantar em casa para comemorar um aniversário com Diego. O clima era festivo, mas havia uma tensão no ar. Durante a noite, eu sentia os olhos de Diego em mim. Em um instante nossos olhares se cruzaram, e eu soube que havia algo mais entre nós. A faísca que surgiu nos nossos encontros tinha virado um fogo que ameaçava queimar tudo. Naquela noite, enquanto todos riam e se divertiam, Diego e eu acabamos na cozinha, longe da bagunça. Falamos baixo, compartilhando segredos e risadas, até que de repente ele se aproximou. Nossos lábios se tocaram em um beijo que era ao mesmo tempo suave e intenso. O mundo ao nosso redor sumiu, e naquele momento nada mais importava além de nós dois. Mas quando nos separamos, a realidade me atingiu como um soco. O que eu estava fazendo? Como podia trair Caio e minha mãe assim? A partir daí, minha vida virou um caos emocional. Cada vez que via Diego, lembrava daquele beijo, e cada vez que estava com Caio, a culpa me consumia. Apesar de meu coração desejar Diego, eu sabia que estava traindo alguém que me amava de verdade. Caio não merecia isso. Ele era incrível, sempre ao meu lado, me apoiando em cada passo. Mas a atração entre Diego e eu só aumentava. Começamos a trocar mensagens escondidas e a nos encontrar em momentos roubados. A tensão era palpável, e mesmo sabendo que isso não podia continuar, eu me sentia viva na presença dele. Cada sorriso, cada toque, era um lembrete do que estávamos fazendo. A adrenalina corria nas minhas veias, mas a culpa também me atormentava. Com o tempo, minha mãe começou a desconfiar que algo estava errado. Apesar de eu tentar manter as aparências, meus encontros com Diego eram cada vez mais difíceis de esconder. A casa parecia mais tensa, e os olhares furtivos que trocávamos viraram um jogo perigoso. O momento decisivo veio numa noite em que minha mãe dormiu na casa de uma amiga. Diego e eu ficamos sozinhos, e a tensão entre nós chegou a um ponto insuportável. Enquanto conversávamos na sala, a atração se tornou impossível de ignorar. Sem pensar, me aproximei dele, e nossos lábios se encontraram novamente. Esse beijo foi diferente, mais intenso, cheio de desejo e desespero. Eu sabia que estava cruzando um limite sem volta. Aquela noite foi cheia de sussurros e promessas. Enquanto compartilhávamos momentos íntimos, o peso da culpa ficou ainda mais esmagador. Eu sabia que isso não podia durar, mas cada segundo com ele me fazia esquecer a realidade. A conexão entre nós era inegável, mas o estrago que eu estava causando à minha mãe e a Caio também era. Os dias viraram semanas, e nosso caso secreto continuou. Cada encontro era um desafio emocional. A felicidade que eu sentia com Diego era ofuscada pela dor de trair quem eu amava.
Os olhares de Caio, cheios de amor e confiança, me perseguiam quando eu estava com Diego. Eu estava presa num ciclo de desejo e traição que ameaçava destruir tudo. Com o tempo percebi que nosso segredo não duraria para sempre. A verdade sempre acha um jeito de vir à tona, e eu me perguntava se estava pronta para enfrentar as consequências. Minha relação com Caio estava por um fio, e a felicidade da minha mãe também. Eu não queria machucar ninguém, mas a atração por Diego era inegável. O momento da verdade chegou numa tarde quando minha mãe viu uma mensagem de Diego no meu celular. A expressão dela mudou completamente. A confusão e a traição brilhavam nos olhos dela. Naquele instante, soube que tudo que eu tentava evitar tinha se tornado real. As palavras ficaram presas na minha garganta enquanto ela se afastava, e o peso da culpa me esmagou. A conversa que veio depois foi devastadora. Minha mãe perguntou o que estava acontecendo, e a verdade saiu de mim como uma enxurrada. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela ouvia como eu tinha traído sua confiança. Diego também foi chamado para a conversa e a tensão cresceu. O caos emocional que eu tentava evitar finalmente explodiu, e as consequências das minhas ações ficaram claras. Depois daquele dia, eu soube que não tinha volta. Minhas escolhas criaram um abismo entre mim e minha mãe, e minha relação com Caio estava destruída. Apesar de a atração por Diego ainda estar lá, a dor de machucar as pessoas que mais amava era insuportável.